Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e a gente vai, Léo, revisitar um vídeo antigo de anos atrás para trazer um novo top 5 de livros para vocês. Então, Léo, é o seguinte, lá para os idos de 2020, a gente fez um vídeo, talvez 2019, a gente fez um vídeo elencando livros que a gente achava que eram mais importantes ou mais influentes, baseado na nossa opinião e nossa experiência de leitura. Até aquele momento. Mas como o Léo e o Bruno de 2019 não existem mais, não importa mais o que falamos naquele vídeo, vamos atualizar o vídeo para o Léo e Bruno de 2023. Isso, e possivelmente, se você estiver vendo muito no futuro, já não é mais um livro. Talvez a gente faça um novo vídeo de 5 livros, aí você vai montando a sua biblioteca baseado nos nossos vídeos. Exato. Então, me arrependo de alguns livros que eu coloquei na última lista, me arrependo, mas faz parte da vida se arrepender, não é mesmo? Exatamente. Quer falar deles? Não, vamos deixar pra lá. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Não vamos falar mal sobre livro aqui, não. Boa. Então lembrando que é baseado na nossa opinião, na nossa experiência de leitura e naquilo que influenciou de alguma maneira a gente. Isso, e porque a gente quer. Isso. Críticas são sempre bem-vindas. Deixa aqui nos comentários. Exato. Certo? Aí você diz também se já leu esse livro, se não leu. E vamos deixar o link aí embaixo também, se você quiser comprar o livro. Em quinto lugar, Léo. Quinto lugar pro Bruno. Pra mim, então? Isso, pra você. Então tá bom. Quinto lugar pro Bruno. Eu dei uma roubada, eu coloquei meio, eu não consegui um de cada. Até o segundo lugar eu coloquei 2. Não! Por favor, me dê apoio. Em quinto lugar, eu coloquei 2 livros que foram importantes enquanto influência para eu continuar aprofundando. Um deles, mais ligado a uma espiritualidade meio kumbaya. Meio kumbaya. Certo? Que é o Profecia Celestina, do James Hadfield. Eu li esse livro também muitos anos atrás, ele é bem legal, bem legal. Esse livro eu ganhei de um amigo meu da faculdade, Valfran. Um beijo pra você. Ele me contou a história e tal, e conforme o seu grau de compreensão você vai avançando no livro. Uma história muito interessante. E o livro fala sobre profecias que vão sendo desvendadas ou reveladas pelo protagonista, e essas profecias são aprendizados. Tem a ver com energia, com espiritualidade, com conexão com o todo, vibração, mentalismo. E é romanceado, é uma história, né? Tem uma aventura que acontece, aquilo te prende, né? E tem a ver com os maias, né? Que viveram aí durante os impérios pré-colombianos, né? Na Mesoamérica. Eles acho que pegaram um pouquinho da América do Sul ali, uma rabiota ali de cima. Talvez. E aí é muito legal, porque traz esse conteúdo espiritualista nesse enredo. Depois tem umas continuações que eu não gosto muito. E o meu segundo livro, no quinto lugar, seguindo a mesma ideia, é O Caibalion. Olha aí, quem diria. Olha aí, 2 livros de fantasia no quinto lugar do Bruno. O Caibalion, se você não sabe, ele provavelmente foi escrito por Robert Atkinson com a ajuda de algumas outras pessoas, talvez Mabel Collins, sei lá, alguma coisa assim, mas oficialmente é escrito pelos 3 iniciados, e ele pega o que ele entende que é o hermetismo, configura dentro da escola filosófica que ele faz parte, a Novo Pensamento, e ele configura então leis herméticas, são 7 leis herméticas, então fala do mentalismo, da correspondência, papapá, e vai destrinchando. O livrinho fininho, muita gente diz que é muito difícil de ler e tal, e tem ideias muito interessantes. Para mim, serviu de influência para um monte de coisa, para uma grande parte da minha vida enquanto espiritualista, mas também me catapultou para ler coisas além disso. Muito bom. Bom, vamos lá, meu quinto lugar. Pegando um pouco disso que o Bruno falou, eu li A Profecia Celestina, li o Caibalion, são livros que de alguma forma abriram portas para, como a gente brinca aqui no canal, para drogas mais pesadas. Mas teve um livro aí, antes desses 2 livros, que foi bem importante para mim. Eu já tinha sido iniciado numa ordem discreta, né, como a gente chama hoje em dia, durante a minha adolescência, mas eu ainda não associava o fato de eu estar nessa ordem com a ideia de um ocultismo, ou de magia, ou de ciências mágicas, alguma coisa assim. E aí foi lendo esse livro que me deu esse despertar, que virou essa chave de falar, caramba, eu tô numa ordem iniciática, eu já tô fazendo magia. Esse livro é um livro super simples, super básico, eu até acho que ele nem é tão bom assim no sentido de profundidade, mas ele abre muitas portas e faz entender muita coisa, que é o Livro de Ouro das Ciências Ocultas, do Frederic W. Doucet.
É uma série que começou a sair de livros de ouro, livro de ouro. Essa edição é mais antiga do que esses novos que tem, mas esse livro ele vai passar por xamanismo, por alquimia, por ocultismo, por o entendimento dos egípcios tinham do mundo espiritual. Ele vai falando de Ka, Ba, ele fala de várias coisas diferentes. E isso foi um lance que meio quando eu olhei, falei, agora eu entendi, tudo isso aqui é ciências ocultas, tudo isso aqui é ocultismo. Pô, então o que eu faço já é. E aí foi quando me deu esse despertar. E o livro tem como eu disse, ele é mais simples e tudo, mas para quem normalmente pergunta assim, por onde eu começo? É um bom livro para começar. Olha aí. Porque ele vai abrir a sua cabeça para várias coisas diferentes, vai começar a te trazer uma ideia de alguns assuntos que podem fazer com que você possa se aprofundar mais no assunto que você goste mais. Então, ocultismo para iniciante, Livro livro de ouro das ciências ocultas é bem legal para você entender um pouco do que é esse meio ocultista. Em quarto lugar, eu também elenquei 2 livros, Léo. Um deles é um livro de psicologia. Eu devia ter feito um top 10, então. É um livro que eu sempre indico para quem está começando a estudar o Jung, que é Fundamentos de Psicologia Analítica. Livrinho pequenininho, você encontra ele hoje num formato quase que meio que de revista, assim, uma apostila e tal. Antigamente era um livrinho azul. Ele conta, é uma palestra do Jung, transcrita e virou um livro. Uhum. Então ele está ali se dirigindo a médicos que são só curiosos, que não entendem de psicologia, então serve muito para um público geral, de certa maneira. Não é um livro mais antigo do Jung, é um livro ali meio intermediário em termos de tempo, mas é um livro muito simples para entender os principais aspectos. Fala sobre sonho, de complexo, cita arquétipo, símbolo, função transcendental, metanoia, todos esses termos esquisitos, tá lá, os tipos psicológicos, né? Introvertido, extrovertido, aí pensamento, sentimento, sensação, intuição, tudo isso tem no livro de alguma maneira e de uma forma tranquilinha, dá para ler. Então, se você está começando a ler Jung e não autores que falam sobre Jung, esse é um primeiro livro tranquilaço e também vão te introduzir para coisas um pouco mais complexas depois. Até porque também já começa, Léo, a dar um gostinho de como é a escrita do Jung, que é o inferno. Ele escreve o cu dele, mas... Ele não escreveu pra ele, né? A gente que foi curioso e resolveu ler, problema nosso. Então, vale a pena. E o segundo livro, na quarta posição, é o Bhagavad Gita. Olha aí, tudo correlacionado. Tudo correlacionado de alguma maneira. Também é um livro de espiritualidade específica do hinduísmo. É um dos livros, vamos dizer assim, sagrados. Ele está dentro de um livro maior, ou melhor, de uma coleção de livros maiores sagrados lá da Índia, que chama Mahabharata, o grande épico dos Bharata, que são os indianos. Que são os indianos. São os indianos. Exatamente. E aí você tem a briga das duas principais famílias pelo governo, pela liderança ali. E aí você tem um capítulo específico que é quando Arjuna, o protagonista, pelo menos em certo momento da história, e ele tem que lutar contra o outro lado da família, que é maldosa, são os vilões, e eles estão no poder. E quem é o cocheiro, quem guia os cavalos da biga dele, é Krishna. Então eles vão até o meio do campo de batalha, ainda não começou de fato, e Arjuna fala, puta meus mestres, meus primos, tá todo mundo ali, não quero lutar. E Arjuna fala, tem que lutar, cala a boca e vai. E aí ele dá uma... Mas de um jeito filosófico, místico e bonito. Sim. Que poderia ser uma linha mesmo, só vai lá, luta e resolve esse negócio. Exatamente. Então, e aí ele conta sobre o universo, a ontologia hindu, fala sobre o cosmos, o universo, e Oppenheimer, assim como Paulo Coelho, junto com Hal Seixas, citam o Bhagavad Gita, né? Porque Krishna tem a ver com a cosmologia toda, então tem a ver com a criação e a destruição, e aí o criador da bomba atômica cita, em determinado momento, o livro, e aquela música Eu Sou a Luz das Estrelas, a Luz do Luar, composta pelo Paulo Coelho e interpretada originalmente pelo Hal Seixas, tem frases exatas Gita. do Bhagavad Gita, por isso que chama Gita, a canção. Bhagavad Gita como se fosse a sublime canção. Então essas são as minhas 2 indicações para o quarto lugar. Bem, eu vou tentar me manter fiel ao que a gente colocou, que era no top 5. Meu quarto lugar é um livro que eu li relativamente recentemente e que ele me ajudou a formular melhor algumas questões que têm a ver com o meu processo mágico. Estou curioso. Olha que legal. E é um livro que não tem nada a ver com magia. Isso que é o mais bacana. Esse livro, galera, chama Factfulness. O autor chama Rance Hosling. Esse livro é muito legal
porque ele mostra o quanto nós, seres humanos, estamos viciados em achar que o mundo é ruim. A gente é treinado o tempo inteiro para achar que o mundo é ruim, que o mundo é um lugar pior do que a gente possa imaginar, e ele brinca com isso no começo do livro para mostrar o quanto a gente se engana. Pior que o passado, né? Que o passado é melhor que o presente. Que o passado é melhor que o presente. Ele brinca com a gente. Aí a hora que eu passei pela brincadeira, eu olhei e falei assim, nossa, mano, olha o que eu imaginava e eu tô completamente errado. E aí ele começa a trazer fatos para mostrar dados de que hoje o mundo é muito, mas muito melhor do que ele já foi em qualquer época do passado. Caramba. Tem em português? Tem em português. E o mais legal disso é a hora que você acaba de ler esse livro, não é que você vira um otimista, o mundo é uma beleza, não tem merda no mundo, não é isso. Tem. Só que você passa a libertar a sua mente de ideias pré-concebidas que querem te vender sempre a danação, porque no final o produto é a salvação. Que danado. Esse é o procedimento de religiões, de empresas, de um monte de lugares que criam problemas para te vender a solução. Esse livro ele é muito legal porque ele mostra que muitos dos problemas que a gente acredita que existam no mundo não existem. Rapaz. E a gente acredita que eles existam e eles não existem. E aí, a partir desse momento, você começa a mudar a sua cabeça e fala assim, ok, então eu não vivo nesse mundo caótico, apocalíptico, cruel, hediondo. Eu vivo num mundo em que isso existe, mas que, no geral, ele é muito melhor do que ele já foi e ele está caminhando para ser melhor. Isso me ajudou muito nos meus processos mágicos, porque isso começou a me trazer uma certeza de que o que eu estou vivendo aqui e agora, sendo na magia ou na minha vida, é o melhor que eu poderia estar vivendo. E já que é o melhor, eu vou colocar minha melhor intenção nas coisas que eu faço e vou viver da melhor forma possível. Caraca, que foda. Foda, né? Factfulness. Factfulness. Nota aí. Muito bom. Em terceiro lugar, aí já que eu tô despirocando aqui... Vou falar 5 livros em terceiro lugar. Mas é tipo isso, porque são coleções. São 2 coleções de livros. Entendi. Não basta... Não basta. Já ser 2 livros. Até agora tem que ser 2 coleções. Exato. A Barça... E a qualquer La Rus Cultural, lembra disso? Lembro. Uma é Crônicas de Arthur, Olha... que é uma trilogia do Bernard Cornwell. do Bernard Cornwell. Nossa, Esse autor, ele tem a capacidade de juntar fatos históricos com fatos fictícios e montar uma história muito bem contada a ponto de você acreditar que de fato as coisas que são fictícias ou simbólicas realmente aconteceram. Ficam incríveis demais, né? Ficam. Ele é muito bom mesmo. Crônicas de Arthur, então, conta a história do rei Arthur como se ele de fato tivesse existido. Então ele começa a criar todo um romance e colocar onde existem brechas na nossa história, porque a gente não sabe tudo o que aconteceu, não tem o nome de todo mundo, apesar de ter muitos nomes, né? Os romanos também eram fodas, né? Mas, em todo caso, então onde tem essas brechas históricas, ele coloca eventos da ficção que a gente já está acostumado e adapta. O Merlin, puta, é sensacional. É genial, é genial. Não é aquele Merlin, não é o Merlin sisudo, eu sou o druida, eu sou o mago. Não, é o druida outra na real, né? É outra parada. E aí até essa parte fictícia não é mágica, né? Não é fantasia. Não. Ele traz a fantasia para a explicação da realidade. Exato. Cara, isso ele é bom. Mas quando eu crescer, quero ser que nem ele. Não, fenomenal. Eu sei que ele tem uma outra coleção de livros que se passa, acho que na mitologia nórdica, talvez, é isso? Ele tem uma coleção super antiga, que são as Crônicas de Sharp, que inclusive virou uma série da BBC com o Xambin. Há muitos anos atrás, o Xambin era novinho. Ele tem as Crônicas Saxônicas, acho que são 11 ou 12 livros que contam a história de Uhtred, Son of Uhtred. E ele tem também a trilogia do Arqueiro, que é a busca pelo Graal. E depois ele tem outros livros soltos, como Stonehenge, como Azincourt, que conta a história da Batalha de Azincourt. Ele tem outros livros assim soltos também, né? Mas é do Saxon, da As Saxônicas é bem legal. Tem a série, pensando. Inclusive, na Netflix lá. É baseado no livro dele? É, a não tô série. sabendo. Isso, aí depois lançou esse ano um filme, que é o Seven Kings Must Die. Nossa. Que é o que seria o fecho das temporadas. Acho que são 5 temporadas, a série é muito bem feita, muito bacana. Muito bom. E por que esse livro tá aqui no meu top 3? Olha aí. Porque ele me influencia a investigar primeiro. Na verdade, me influencia em várias coisas, Léo. Contar a história de um jeito bacana, que interage com a galera, que você fica querendo saber. E não necessariamente tem o componente
sobrenatural como algo lá. O sobrenatural está presente de uma forma inteligente. Né? Isso. Então, puta, esse cara é incrível. Será que eu conto uma parte do livro pra galera entender? Conta. Vou contar uma Vai parte. ter spoiler do livro. Vai ter spoiler do livro. Então, se você quiser ler a trilogia do Rei do Inverno, segura aí. Crônicas de Arthur, Rei do Inverno. Ó, tem uma parte do livro que o Merlin, eles estão indo pro campo de batalha, né? O exército do Arthur lá, a galera lá, os bretões, né? Indo pro campo de batalha contra os saxões que estão invadindo a ilha. E o Merlin tá levando um monte de cachorro vira-lata com ele. Mas um monte, assim. E a galera tudo, pô, Merlin, o que você tá fazendo com esse monte de cachorro? Esse monte de cachorro tá cagando em tudo, não sei o que, não sei o que lá. E eles indo pra batalha. Quando chega na batalha, o exército saxão, lá montava aquelas linhas, né, de parede de escudo, os bretões também, e aí os saxões soltavam um monte de Rottweiler. Eles usavam cães de guerra. Esses cães de guerra, quando eles chegavam na parede de escudo do inimigo, eles começavam a morder perna e eles entrando, eles abriam a parede de escudo e quando abria a parede de escudo era uma matança. O que o Merlin fez? Ele levou um monte de cachorro, ele soltou os cachorros, só que era um monte de cadela no cio. E aí a hora que os Rottweilers foram, começaram a sentir as cadelas no cio, começaram tudo a transar no meio do campo de batalha. E aí desmoralizou o exército inimigo e o exército do Arthur venceu a batalha, porque os cachorros... Espetacular, cara. É genial. E vou te dizer que o final, não vou dar spoiler do final, só dizer que ele faz jus às fantasias escritas de Rei Arthur. Sim. O que aconteceu com ele no fim das contas? O que aconteceu com o Rei Arthur? E ali, puta, é de uma... Nossa, Bernard Cornwell. Eu falei que eu ia ter outra coleção, mas nem vou falar. Vou deixar essa aqui. Boa, top porque 3. Bernard Cornwell patrocina nós, que depois dessa defesa que a gente fez aqui, filho, você tá bem. Exatamente. Bom, meu terceiro lugar, então, poderia ser O Senhor dos Anéis. Né, que é um grande livro, mas eu já falei dele da outra vez, então vou mudar um pouco. Eu vou trazer aqui um livro que eu sempre falo dele para as pessoas, então eu acho que no fim ele tá no meu top 3, que é o A Cabala Mística, da Dion Fortune. Tem vários livros incríveis que ela escreveu, alguns até em formatos de poesia, que são com mensagens ocultas ali, místicas por trás dele, mas o Cabala Mística eu gosto de falar porque, assim, ele não é o livro mais fácil de Cabala que vai existir no mundo, provavelmente, mas ele é um livro que dá para ler. E ele também não é o melhor livro de Kabbalah, mas é um livro que você vai conseguir ler e entender alguma coisa sobre Kabbalah para começar a ver se aquilo é alguma coisa que realmente te interessa ou não. Como ela foi uma grande estudiosa, uma grande ocultista, eu considero ela uma das maiores ocultistas do século XX. Os livros dela são muito bons e a Cabala Mística é uma forma de, mesmo um livro de quase 100 anos que esse livro tem, mesmo desse jeito, ainda é um livro que fala desses ensinamentos de uma maneira que dá para entender. Muito bom. Léo, meu segundo lugar. E ele, mais do que complexidade, nossa, me explodiu a cabeça, é o que mais me influenciou para aquilo que eu tenho vontade de fazer hoje com as pessoas, dentro do meu trabalho e tudo mais. E aí são 2 livros que eu complemento um com o outro. Um do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e ali você tem a primeira parte, que é A Jornada do Herói, e o outro é do Christopher Vogler, que é A Jornada do Escritor. É muito bom esse livro. Que ele fala não só da jornada aplicada para o cinema ou para o livro, mas ele também conta um pouco sobre tipos de personagem, como que ele se aplica. Então, essas duas... É sensacional. E aí, falamos há pouco do Bernard Cornwell, de contar histórias e tal. Então, aqui você tem uma forma de impactar pessoas através de um processo, primeiro, que acontece com todo mundo, que é psíquico, que é mitológico, que também faz parte do folclore, dos contos de fada, dos sonhos da nossa vida, e como isso pode ser contado. Então, Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Que é muito bom. Quando eu fui escrever o roteiro do Pergaminho Vermelho, eu tinha feito um curso de roteiro com um professor de roteiro, foi um curso longo, e aí depois ele me indicou esse livro na época. Eu fui ler esse livro, eu achei genial o livro. Me inspirou a escrever o roteiro na época, eu não escrevi sozinho, né, mas me inspirou, pelo menos a minha parte ali, a minha contribuição, me inspirou. Mas esse livro, eu acho que esse livro estaria fácil no meu top 5, não seria um estranho no meu top 5. Não, é incrível. E a capa dele é meio aveludada, assim, emborrachada, sei lá, é toda cheia das quantas, é bem maneiro, E o teu? Meu segundo lugar é um livro que eu tenho usado com os padrinhos do canal ultimamente. Olha aí, é um livro muito prático. Ele chama O Caminho do Adepto, ou Iniciação ao Hermetismo, do Franz Bardon. O Franz Bardon foi um mago aí que viveu durante a
primeira metade do século XX, morreu um pouquinho ali, se não me engano ele morreu na década de 50, mas um cara que foi ali cobiçado durante a Segunda Guerra pelos dois lados, que queriam ter esse mago famoso do lado deles, e ele escreveu alguns livros, como Frabato, que é quase uma autobiografia, mas o Caminho do Adepto, a Iniciação ao Hermetismo, é basicamente você ter na sua casa a sua própria ordem iniciática. Se você fizer os treinamentos, os exercícios, for seguindo ali o que ele ensina, você vai chegar em resultados muito produtivos. A galera, Bruno, que tá fazendo junto com a gente, nas lives exclusivas de Padrinho, na última agora, a gente teve uma revisão e o pessoal falou sobre o que começou a perceber de diferente na vida. Que foda. Então já a galera, no grau 1 do livro, você trabalha muito com exercício de meditação, algumas coisas de tomar consciência do corpo, de limpeza, trabalhar com a magia da água. A galera já começou a perceber mudança. Então assim, é um negócio que eu indico, porque eu sei que se a pessoa levar a sério, ela vai ter resultado prático com aquilo. Talvez ela não vire o Merlin, mas ela vai ter resultado prático na vida dela, com certeza. Franz Bardon, O Caminho do Adepto, que infelizmente está esgotado, né? Infelizmente está esgotado, mas dizem que na internet dá para achar PDFs. Ah, dizem. Dizem, já que está esgotado. Em primeiro lugar, meu querido Léo Lousada. Olha, seu primeiro lugar. Meu primeiro lugar, eu me surpreendi quando eu coloquei. Eu juro pra você. Eu vou me surpreender também. É, provável. Acho que você não, mas eu me surpreendi. É um livro do Jung. Vá. Juro. Vá. Juro. Não. Até eu me surpreendi agora. Mas não é um livro técnico do Jung. Olha aí. É o livro vermelho. Olha, que é o Diário do Jung Loucão. É o Diário do Jung Loucão, exatamente. O livro vermelho. Melhor sinopse do livro. Veja Jung Loucão. O livro vermelho são as práticas de imaginação ativa que Jung fez durante o período em que ele se separou de Freud e começou a desenvolver sua própria escola de psicologia. Então ele começou a bater papo mesmo, com os aspectos do inconsciente dele. Então ele se concentrava numa parada e de repente viu uma forma. E aí ele começava a conversar, mas e aí, qual é que é a tua? Mas e aí, não, mas você é tal, não sei o quê. E ele tinha respostas. E essas respostas, muitas vezes, não é aquele tipo de resposta que a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. São respostas que nem ele, nossa, mas que... E que depois ele foi ver que tinha correlações, desde a gnose até na alquimia. E foi com a alquimia que ele falou, puta, tudo que eu escrevi já existe, eu que não conhecia ainda. Foi quando ele começou Isso é uma merda, isso. Você vai, cria um livro e fala, nossa, mano, descobri um puta bagulho animal. Aí alguém lê e fala, isso aqui é alquimia. Que? Alquimia. Aí vai ler alquimia, puta, é alquimia. E na época, 1920, talvez, quando ele ia publicar, qualquer coisa assim, porque ele começou a publicar o livro, a escrever, a ter esses contatos, 1913. E ele foi com isso até mais ou menos 1915, talvez tenha alguma coisa 16. Só que ele continuou indo e voltando, porque era uma maluquice aquilo, né? Eram diários mesmo, ele escrevia e depois começou a reescrever, passava para amigo e dá uma revisão aí, não sei o quê. Começou a passar limpo, então tem um monte de variáveis ali, de coisas que ele alterou no caminho. E acho que lá para 2020, se não me engano, foi quando ele parou de produzir. Porque é a partir dali que ele começou a ver... No Segredo da Flor de Ouro, por exemplo, que é um livro alquímico chinês, que ele foi fazer o parecer dele ali e tal, e aí ele falou, pô, então já existe. E meio que ele redescobriu a alquimia, pelo menos para o grande público. Não sei dizer se dentro de ordens iniciáticas era estudado isso na época ou não, mas de uma forma um pouco mais ampla, ele que redescobriu a alquimia, que depois foi aprofundada até mais operativamente por outros caras. Mas por que ele está no meu primeiro lugar, Léo? Porque se o Joseph Campbell e o Vogler de alguma maneira me influenciam no sentido de, puta, eu quero trabalhar com isso, e Jung fazendo um trabalho de imaginação ativa, tendo respostas do próprio inconsciente, mas com certeza conectado a uma grande unidade, a um divino, para mim é um equivalente mágico de contato com Deus ali, dentro dos aspectos do inconsciente, falando coisas muito maiores do que os próprios conteúdos pessoais dele. E isso para mim é um grande influenciador. É o que eu quero fazer comigo, é o que eu quero proporcionar para os outros, um trabalho de diálogo com os aspectos de si mesmo para ser uma pessoa muito mais quem ela é, uma pessoa muito mais conectada consigo. Muito bom, muito bom. Vamos lá então, meu top 1 de hoje. Ansioso. É um livro que eu fui buscar esses dias e eu tenho esse livro desde 2008. E em 2010 eu montei um grupo de estudo com as pessoas pra gente praticar todas as magias desse livro. E esse livro acaba que ele sempre volta de alguma forma. Eu sempre preciso pegar ele pra ver alguma coisa.
ele é muito prático, ele é um livro de magia, é um livro de magia prática, e ele é um livro de magia moderna. Não é à toa que o nome dele ele não tem em português, infelizmente, é Modern Magic. Não tem português? Não tem. Donald Michael Craig é o nome do autor. Ele tem outros livros de magia muito legais. Esse livro dele já tem várias edições. Eu tenho o livro original mesmo lá, bonitão, grandão, que eu mandei trazer de fora na época. E é um livro muito legal. E eu quero colocar ele no top 1, porque a galera que pira com magia, RMP, Ritual do Meio, Ritual Rubi, Estrela, Saudação, Defesa Astral, ele tem todos esses exercícios lá, ele ensina a fazer tudo. Então, basicamente, ele é uma escola de magia dentro do livro. Se você pegar e praticar aquilo lá, ou aprender aqueles conceitos e aqueles rituais que estão lá, você já tem ali o que eu diria um arcabouço, um kit mágico pronto para fazer basicamente o que você quiser. Caramba. Então é um livro muito legal e ele ainda tem imagens, ele tem as posições certas que você tem que fazer, né? O de proteção, a questão do triângulo, os símbolos lá com o corpo, as posturas. Então ele é muito legal para quem gosta de aprender magia. Muita gente pergunta, por onde que eu começo a aprender? Quer aprender magia, quer entrar na magia? Talvez esse livro seja o melhor, porque ele já vai trazendo por que aquelas coisas são aquelas coisas. Ele fala inclusive dos símbolos, por que é um pentagrama, por que é isso. Ele explica, ensina as pronúncias também, porque às vezes ali no meio do ritual ali você tá mandando um então você precisa saber como é que é a pronúncia. Então ele também ensina. Então assim, vai ficar no meu top 1 hoje, porque é um livro que está há uns 15 anos na minha vida mágica. Caramba. Hoje eu não pratico mais aquilo lá, que já fiz muito aquilo, mas sempre quando alguém quer começar. E outra, mesmo para quem não entende muito inglês, o texto é muito fácil. Ele não é um texto difícil, com palavras difíceis. Ele é um texto bem direto, bem objetivo e é um livro grande. Ou seja, se é direto, objetivo e é grande, é porque ele ensina bastante coisa lá. Muito bom. Acho que dá até para perceber tipos de atuação e de personalidade com as escolhas dos livros. Sim, sim. Deixa aqui embaixo o seu top 5 e acompanhe mais a gente para saber mais de todas essas coisas. Um beijo no seu coração e até a próxima.